Estamos de volta, hein? Graças a Deus. Quantos podem glorificar a Deus aí? Amém. Graças a Deus estamos juntos e nós estamos nessa jornada com o Espírito Santo de Deus, né? A influência do Espírito Santo na nossa vida e sobre a nossa vida. A pessoa do Espírito Santo, ela é fantástica em tudo aquilo que o próprio Espírito faz, não é? O pastor Carlinhos estava lembrando aqui lá do Camptim, não é? E eu me lembro de uma mãe, eu caminhando assim, caminhando no caminho, olha que coisa boa, caminhando num caminho lá, e a mãe veio cheia de alegria, pastor, eu falei, meu Deus, o que houve? Ela falou, minha filha foi batizada no Espírito Santo, falando em línguas. E realmente deve ser uma alegria, né, no nosso coração. Isso deve gerar uma alegria no coração da igreja, mas principalmente que seja uma alegria no meu e no teu coração também, porque nós vivemos esse tempo que nós precisamos mais do que nunca do Espírito Santo na nossa jornada, naquilo que temos aí pela frente. Nós não sabemos o que vem pela frente, mas sabemos uma coisa: a palavra de Deus prevalecerá, ela sempre prevalecerá, e o Espírito de Deus é esse agente que vem dizendo para nós assim: olha, vocês precisam afinar, fala comigo, afinar a sintonia comigo. Ele vem despertando a cada um de nós para esse entendimento, né? E é claro que, por exemplo, né, o falar em línguas estranhas, que é um tema que alguns são assim, agarram e percebem e recebem aquilo que a palavra de Deus revela sobre o falar em língua, como outros também, pastor, mas e tal, né? Porque também a Bíblia aí começam, né, a levantar versículos e passagens, dizendo, mas será que é tão necessário assim? Né? Eu creio que sim, eu creio pela palavra que sim. Eu estava sentado ali, o Espírito Santo me fez lembrar de uma passagem, que eu vou pedir que você pegue a sua Bíblia de papel, 1 Timóteo, capítulo 4, para que você ter uma noção de como é imprescindível estreitarmos, afinarmos o nosso relacionamento com o Espírito Santo. 1 Timóteo, capítulo 4, a Sociedade Bíblica colocou um título aí, na minha Bíblia está escrito assim: a apostasia nos últimos tempos. Eu não sei se tem alguma frase escrita aí na sua Bíblia. Tem? Sim ou não? É a mesma? Tem alguém que tem uma frase diferente dessa? Qual é a frase? Não. Falar em línguas, e é claro, eu não entendi, porque a Bíblia fala que quem fala em línguas fala? Não, fala a Deus, gente. Então vamos lá, como é que foi aí? Os falsos mestres, recomendações a Timóteo, e aqui na minha está, apostasia dos últimos tempos. Aí quando você lê, né, o primeiro versículo desse capítulo 4, diz assim, ora, está escrito assim na tua Bíblia aí? O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Você veja como a pessoa do Espírito Santo ela é imprescindível nessa jornada que nós estamos trilhando na nossa vida de crença, na nossa vida com Deus, nesses últimos tempos aí. Nós temos visto, as imagens estão aí para quem quiser ver, né, como a afronta ao Evangelho está sendo levantada.
ao mesmo tempo que tem muita afronta sendo levantada, né? Nós vemos outras imagens, basta que você faça uma pesquisa. Eu sei que você gosta de ver esses videozinhos no YouTube. Quem gosta de ver os vídeos no YouTube aí, levanta a mão. Né? Poucos, eu sei que são poucos, né? Muito poucos, né? Mas se você fizer uma pesquisazinha assim, por exemplo, né? A comunidade científica, ela está sendo abalada com esse telescópio que está lá em cima agora, o mais novo de todos, o James Webb, né? Porque ele está... Um mosquito aqui? Olha, ele está sobrevoando aí, repreende, hein? Porque ele está jogando por terra várias teorias que os cientistas diziam e afirmavam, não, isso aqui é básico, isso aqui, ó, não muda. Inclusive a teoria do Big Bang já está sendo derrubada, através das imagens que ele tem revelado, através do que ele tem mostrado desse universo maravilhoso criado pelo nosso Deus, e nós sabemos que foi tudo criado pelo nosso Deus, e quem sabe crer, levanta a mão, olha aí, aleluia, né? E por aí vai, né? Aí você vê algumas coisas assim que são aberrações contra o Evangelho, e aqui está falando de apostasia, de falsos mestres, de falso ensino, mas observe quem é que está falando, e se não está grifado na tua Bíblia, grife aí, o Espírito afirma expressamente, o Espírito está levantando, e o Espírito está trazendo entendimento sobre a importância da palavra e como ele é esse agente revelador da palavra aos nossos corações. É por isso que não muda o Evangelho, e quantos chegarem a Jesus vão crer, e vão crer na obra da cruz. O mundo e o inferno, seja o anticristo, seja aquele que se coloca aí no lugar dele, seja os servos dele, eles querem de todos os modos dizer, não, a cruz não, aquilo lá foi uma bobagem, aquilo que aconteceu lá, olha, aquilo ali, não leve aquilo em consideração, mas a obra da cruz permanecerá sendo pregada, anunciada, porque é a maior obra que Deus já realizou para a vida do ser humano, o seu filho unigênito, ter dado a vida por cada um de nós, na cruz do Calvário. Eles não aguentam, o inferno não aguenta isso, porque a obra da cruz revela a derrota dele. O bicho está voando aí, ó. Repreende aí, no nome de Jesus, esse treco aí. Queridos, olha, o Evangelho é o poder de Deus, e é o Espírito quem levanta essa palavra, e quem diz para nós, a igreja, assim, né? Olha, precisamos dele, precisamos de tudo o que ele nos oferece, para nós completarmos essa jornada, como o apóstolo Paulo fala, que ele completou a jornada, guardou a fé, a certeza no coração dele, e ele fez aquilo que Deus queria que ele fizesse, né? Então hoje nós vamos abordar esse tema aqui, ó, por que devemos orar em línguas, falando da pessoa do Espírito Santo. Então eu convido você a deixar a sua Bíblia aberta lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, só deixar aberta aí, no capítulo 14, deixa aberto aí, que a gente vai usar muito esse capítulo de 1 Coríntios 14, né? Mas por que devemos orar em línguas, né? E talvez alguém pudesse perguntar, por que não devemos?
porque devemos, não devemos, não é? Mas, queridos, isso aqui não é uma criação do ser humano. Isso aqui não é algo que o ser humano, ou um estudioso, criou e falou, vamos inserir isso na Bíblia, porque vai ser legal. Por que devemos orar em línguas? Sabe? E é o próprio Espírito, usando o apóstolo Paulo, que vai levantar esse assunto. Esse assunto é de suma importância para nós, povo de Deus, para nós que somos a igreja. É aquilo mesmo? Já são 48? 48 não, 49. Bom, quem é que pega na quinta-feira que vem? Eu vou continuar essa mensagem na quinta-feira que vem. Porque senão a gente vai invadir aqui o horário aqui, né? Orar em línguas, leia aí comigo. Orar em línguas é uma ferramenta poderosa que o Senhor nos concedeu, ainda mais quando temos somente um entendimento parcial a respeito de uma situação. Sabe? Quando o Tiago fala que a nossa vida ela é governada por aquilo que sai da nossa boca, quando ele fala do poder da língua, o próprio Espírito de Deus ele está levantando que no contexto espiritual, nós temos várias situações que nós vemos. Você pode estar enfrentando várias situações. Eu até cheguei a pensar em trazer uma jarra d'água que eu tenho lá, na minha sala, para botar um cubo de gelo dentro, e você iria entender isso que eu estou querendo falar, né? Se você tem um espelho d'água, um nível d'água, e coloca um gelo dentro, você sabe que a menor parte do gelo fica aparecendo do lado de fora da água, não é assim? É a menor parte do gelo que aparece do lado de fora. E num contexto da vida cotidiana, muitas vezes nós vivemos isso. Nós olhamos o nível d'água, o espelho d'água, e vemos a ponta de um problema. Vemos a ponta de uma dificuldade. Mas não conseguimos olhar, se não for pelo Espírito, não vamos conseguir ver que a maior parte do problema está abaixo do nível da água, do espelho da água. E aí nós olhamos a ponta do problema, e é exatamente isso que eu estou querendo dizer ali, ó. Ainda mais quando temos somente entendimento parcial a respeito de uma situação. E quando nós pensamos em orar em línguas, nós estamos falando assim, bem, isso que eu estou vendo é só a ponta do problema. Mas o Espírito Santo ele vai dizendo assim, tem muito mais. E aí a oração na língua portuguesa, nós somos brasileiros aqui, temos o português como a nossa língua, né? A oração na língua portuguesa, ela atinge somente aquilo que você vê acima do espelho da água. Mas quando você ora em línguas, porque você não tem o entendimento total da coisa, você sabe que há uma raiz mais profunda. Quando você começa a orar em línguas, você começa a orar por aquilo que você não sabe, mas que o Espírito de Deus sabe, e ele começa a agir para que não somente uma parte do problema seja resolvida, mas para que todo o problema seja resolvido. Deu para entender isso que eu passei aqui para você? É um entendimento importante, que estamos falando de coisas naturais e coisas espirituais. Então a palavra, ela declara assim, lá em 1 Coríntios 14, 18, né? Não fica preso aqui na tela, está aqui na tela para quem não tem Bíblia aí, mas eu espero que você tenha a Bíblia, né? Então vamos ler o versículo 18 lá. Se não tiver marcado na sua Bíblia, pega a canetinha, o lápis de cor aí para marcar. O apóstolo Paulo, ele
fala essa palavra aqui, dou graças a Deus, né? Deixa eu ler o versículo todo, né? Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Grifou esse versículo aí na sua Bíblia? Esse versículo é importante, porque o apóstolo Paulo, por que ele diria isso? Não é? Ele não está dizendo isso de qualquer maneira. E ainda mais, né? Por que o Espírito Santo permitiria essa frase ficar registrada na palavra? Na verdade, o apóstolo Paulo compreendia perfeitamente a importância de orar em línguas, a importância desse devocional com Deus, a importância dessa entrega, desse entendimento. Eu não posso ficar somente orando pelas situações conforme os meus olhos veem, conforme eu entendo na minha mente. No contexto do reino espiritual, as coisas são mais profundas, são mais sérias. Você olha uma árvore acima da terra, e você olha uma árvore frondosa, uma árvore maravilhosa, dá frutos, olha como ela é bonita. Mas você sabe que essa árvore, ela lança raízes para baixo, e dependendo da espécie, às vezes a quantidade da distância que a raiz desce é muito maior do que a altura da árvore. Então nós costumamos orar por aquilo que nós vemos, acostumamos orar por aquilo que nós entendemos, e aí nós já julgamos, calculamos e tal, aí você começa a orar e a dizer e a declarar uma porção de coisa. Só que com a ajuda do Espírito Santo, você já leu na palavra que Ele é o teu ajudador? Fala para quem está ao teu lado aí, o Espírito Santo, Ele te ajuda. Quer ver como é que Ele te ajuda? Vem aqui em Romanos, não está na tela, não vai estar na tela não, mas está aqui na Bíblia, dê glória. Romanos capítulo 8, versículo de número 26, diz assim, olha, também o Espírito, chegou lá, Romanos 8, 26, se não está grifado aí, coloca uma cor bem chamativa aí, porque isso tem que cair no teu coração. Também o Espírito, aqui é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, ele diz assim, ó, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ora, o Espírito Santo, ele faz questão de trazer isso ao nosso entendimento. Vocês não sabem orar como convém, porque vocês não veem o todo da situação. Sabe, quando a palavra diz assim, que a nossa luta não é contra sangue, nem carne, mas contra principados, potestades, e os dominadores desse mundo aí, que é um mundo tenebroso de trevas, não é? A palavra está dizendo assim para nós, olha, tem coisas que vocês não estão vendo, mas que estão acontecendo ao redor de vocês. E sabe, queridos, quando nós oramos em línguas, o Espírito Santo está fazendo exatamente isso aqui. Também o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Ou oramos por aquilo que estamos vendo, ou oramos por aquilo que estamos sentindo, sem percebermos a profundidade, sem percebermos até onde vai esse problema. Daí a importância, né? O apóstolo Paulo, ele coloca isso, né? Olha, eu oro em línguas mais do que todos vocês, e a intenção dele não era
foi, né? Não era uma questão ali, uma questão de ostentação espiritual. Olha, eu sou melhor do que vocês. No corpo de Cristo não há melhor do que ninguém. No corpo de Cristo, todos nós somos membros do corpo de Cristo. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo ali? Ele está dizendo que, na verdade, orar em línguas é uma necessidade primordial para a igreja. E olha que nesse capítulo 14, né? 14 de 1 Coríntios aqui, estou voltando para lá já, não é? Olha que nesse capítulo aqui você vai ver que ele diz que o dom de línguas, a oração em línguas, não é? Ainda mais num contexto de igreja, não é o mais importante. Ele coloca a profecia como mais importante. Mas observe que a palavra está falando em termos de uma intercessão, em termos de um clamor espiritual, aonde o Espírito Santo, ele vem e começa a interceder, e esse Espírito, que é o Espírito de Deus, ele conhece o coração do Pai, conhece o nosso coração, e ele sabe como interceder a nosso favor. Às vezes você pode estar clamando por um problema na sua casa. Mas eu já orei, já repreendi o demônio A, B, C, já repreendi a hereditariedade, já repreendi tal. Mas parece que a coisa não acontece. Comece a orar em línguas a respeito disso. É claro que você, para orar em línguas, em primeiro lugar, você deve colocar o teu coração nas mãos de Jesus, porque Ele é o maior interessado em que você seja batizado no Espírito Santo, e o batismo no Espírito Santo é o batismo que vem acompanhado da evidência de línguas estranhas. Então, quando você busca esse batismo, não como um desesperado, não adianta você ser desesperado com Deus, sabe? Deus, Ele conhece o teu coração, e Deus, Ele está pronto a te batizar com o Espírito Santo. E batizando você com o Espírito Santo, na hora da tua intercessão, é claro que você vai orar, sim, pelas coisas que você vê, por aquilo que está diante dos teus olhos, por aquilo que é bem patente aos sentimentos, às emoções. Muitas vezes você está magoada aí com alguma situação, aí você coloca tudo aquilo ali e certamente o Espírito, ele vai levar você a um ponto de dizer assim: agora começa a orar em línguas, porque você orou pelo que você vê, pelo que você sente. Mas quando o Espírito Santo, ele diz assim, comece a orar em línguas, ele está querendo te levar a uma situação que você não sabe, que você não percebe, mas que ele sabe, e através dessa intercessão, essa situação vai ser resolvida, vai ser solucionada. Eu ontem fui acordado de madrugada, não sei nem que horas foi aquilo, com um sonho que a princípio eu achei muito estranho, porque era uma quantidade de jovens, de garotos, rapazes, uma fila imensa de rapazes, como se eles estivessem numa fila assim de condenação, e uma fila grande, e é como se eu estivesse ali no meio deles olhando, né? Mas eu já estava numa posição de mais idade mesmo, né? Olhando, e de repente vinha lá uma primeira pessoa lá, como se fazendo assim, uma triagem, como quem fosse escolher: ei, você não vai sair da fila, você vem para cá e tal. E eu acordei com aquele sonho, mas eu percebi que o Espírito Santo estava falando comigo: ora a respeito disso. Não era um problema meu, aparentemente. Não era um problema dentro da minha casa, não era nada assim na cidade, no meu bairro, não é? Mas eu fui dobrar os meus joelhos para orar por uma situação que eu não sei se em algum país aí estaria acontecendo alguma coisa como essa, com cristãos ou não, mas o Espírito Santo, ele tem essa habilidade de te chamar e, olha lá, ora, como é que eu vou orar por uma situação? Eu comecei
não é? Naturalmente, Senhor, eu não sei o que significa esse sonho. Eu não sei se era uma condenação, se era um julgamento para aqueles jovens, mas eram jovens, não tinham pessoas de mais idade, era estampado no rosto deles uma juventude, em fila, como numa fila de condenação, e o Espírito Santo me fala, vai orar por isso. Como você ora por uma situação dessa? Senhor, eu não sei, mas vou orar em línguas, mas vou clamar por libertação, vou clamar. A mente nossa gira em termos assim de muitas coisas, né? Porque você vê uma imagem num filme, ali você analisa, você chega a uma conclusão. O sonho é a mesma coisa. Você vê uma imagem, se você não entende direito, você vai, e você não sabe como vai orar, não é? Mas o Espírito Santo, ele começa a te dar dicas. Você percebe o que o Espírito está querendo te dizer nessa noite? Em termos do orar em línguas, nós temos uma ideia do que está acontecendo. Nós recebemos a notícia que missionários lá na Turquia foram presos e estavam, não sabemos a qualidade, nem como, a cadeia de lá, por anunciar o Evangelho num país que é proibido anunciar o Evangelho. Num país onde o apóstolo Paulo esteve várias vezes pregando o Evangelho. E hoje, né, distante do Evangelho. Hoje não aceitam mais a pregação do Evangelho. E você ora. Ah, Senhor, vou orar com a minha mente. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso aqui. Vou orar com o meu entendimento, vou orar com a minha mente, sim, mas também vou orar com o meu espírito. Sabe, porque o Espírito Santo, ele sabe atingir o ponto certo. O Espírito Santo, ele sabe aonde tocar e aonde atingir, e nós não sabemos. E nós não percebemos. Por isso a intercessão do Espírito. Por isso esse chamado para nós orarmos em línguas estranhas. Por isso o chamado para nós, e todos nós, porque é para todo aquele que crê, sermos batizados com o Espírito Santo. O maior interessado em que você seja batizado com o Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus. Ele não nos deixou órfãos. Ele não nos deixou à beira do caminho. Mas Ele deseja que cada um de nós tenhamos esse revestimento para começarmos a agir de um modo correto e espiritual. Por que o Espírito Santo levantou aquele versículo do final dos tempos? Ele afirma expressamente, fala comigo, expressamente. Você sabe que expressamente significa andar que nem tartaruga, né? Não? Como é que é o expressamente? Acelerado, rápido. E eu creio que o Espírito Santo está nos chamando a esse acelerar dessa intimidade com Ele, desse nosso coração com Ele, dessa nossa jornada com Ele. Eu não vou avançar hoje mais do que isso, mas eu vou pedir que você fique de pé no nome de Jesus.